Era aqui. Era aqui na Livração que começava a linha do Tâmega. Durante muitos anos esta linha chegou a ligar estas terras desta parte do Marco de Canaveses às cabeceiras de Basto. Esta é uma linha entre montes suaves e margens sossegadas. A linha serpenteava em si como quem levava cartas de amor. Uma linha feita de memórias lentas e também das suaves partidas e das esperadas chegadas. Aqui na estação da Livração foi local da bifurcação de linhas entre as linhas do Douro e a linha do Tâmega. A construção desta linha deveu-se à necessidade de não só ao transporte de passageiros, mas também ao transporte de mercadorias para que se pudessem escoar mais rapidamente os produtos agrícolas das terras interiores para o resto do país, mas também para a importação de produtos de outras partes do país para a região do Tâmega. Na Livração, o comboio esperava calmamente. Que na Livração é que decidia-se o rumo a seguir, ou em direção ao Douro, ou subir o Vale do Tâmega. Toda a malha ferroviária do Douro, esta linha não foi de enormes dificuldades na sua construção, embora houvessem obstáculos contra a construção desta magnífica linha. Estava planeado de início que esta linha fosse construída em Bitola Ibérica, isto devido aos dados financeiros que a linha do Tua estava a demonstrar e que não estavam a ser nada satisfatórios. Mas depois do estudo da orografia, ficou-se decidido que para que esta linha seguisse as margens do rio Tâmega, seria melhor a sua construção em Bitola Ibérica. A construção desta linha teve início no ano de 1905. Apesar do primeiro troço ter 12 km de extensão, foram precisos 4 anos para inaugurar o primeiro troço da linha do Tâmega, entre a Livração e a Amarante. O primeiro comboio a circular nesta linha circulou em março de 1909, entre a Livração e a Amarante. Esse comboio, claro, foi o comboio da inauguração desta linha, em que enorme festa foi feita ao longo de todo o trajeto daqui até a Amarante. Era o progresso que chegava finalmente às terras de Amarante. Era o progresso que chegava às aldeias que não eram servidas ali pela linha do Douro. Era o progresso que estava a chegar a um dos maiores centros urbanos fora das zonas do Grande Porto. Era um progresso que já vinha muito atrasado. E no ano seguinte foi então proposto a continuação da construção da linha do Tâmega até Caves, porque já estava a ser feito um plano para ligar não só a Livração, mas também Guimarães e Faf à linha do Corgo, na zona da Coralha, ou seja, naquela que já chegou a ser a estação do Tâmega. Com a decisão de prolongar então a linha do Tâmega até Caves, o plano era para que, mal o comboio chegasse a Amarante, para que as obras pudessem logo de imediato seguirem em direção a Caves. Mas isso, minha gente, foi acontecendo, mas de forma muito mais lenta. Só em 1916 é que recomeçaram os trabalhos da linha do Tâmega entre Amarante até Caves. Mas foi só no ano de 1926 é que foi inaugurado o segundo troço da linha do Tâmega, que é entre Amarante e a Chapa. E vejam muito bem que foram precisos 10 anos para construir só 8 km de linha. E era ali na Chapa que o comboio fazia a transição entre os vales e as serras do Marão e do Gerês, entrando assim lentamente nas terras de Basto. O comboio chegou então às terras de Basto em 1932. Em Celúrico de Basto, a linha já se tinha despedido da região do Tâmega e Sousa e também do Vale do Douro, e entrava lentamente
na região do Minho. Mais especificamente, começava aos poucos e poucos a chegar cada vez mais perto do Gerês. A partir de 1932, as pessoas que utilizavam o comboio faziam então a sua peregrinação ao Monte da Senhora da Graça. Apesar de que a estação de Celurico ser muito longe, era a que tinha a melhor oferta de transportes alternativos entre a estação de Celurico e o Alto da Senhora da Graça. Apesar de que, há um tempo depois, o comboio chegou a Mondim de Basto, mas a estação de Mondim de Basto não ficava nem sequer no concelho de Mondim de Basto, ficava no concelho de Celurico de Basto. E então, os peregrinos ao Monte da Senhora da Graça já passariam a ter algumas estações e apiadeiros como alternativas para fazerem a sua peregrinação ao Monte da Senhora da Graça de forma mais rápida e económica. Quando falo de forma mais rápida, não significa falar em velocidades, em que hoje em dia os comboios circulam, porque as vias estreitas, naquela altura, não permitiam que o comboio circulasse muitas vezes acima dos 40 km por hora. E em grande parte dos troços, os comboios nem sequer circulavam a mais de 20 km por hora. Mas como naquela altura as pessoas não tinham condições financeiras para comprarem um carro ou para se poderem deslocar através de outros meios de transporte a não ser os carros de bois, mas que não queriam usufruir o desconforto no transporte de carros de bois, então o comboio, mesmo muitíssimo lento, era a forma mais rápida e económica que as pessoas tinham na altura para poderem viajar. Como em todos os romances, a linha do Tâmega terminava em Arco de Baúlho. O comboio chegou ao Arco de Baúlho em 1949, ou seja, 44 anos após o início da sua construção. Apesar de toda a região em si localizar-se perto de grandes cidades como Porto, Braga, Guimarães, Faf, também da belíssima Penafiel, a linha não prosseguiu como estava planeado, que era ir até Caves e entroncar-se ali com a linha de Guimarães e seguir então em direção ao Alto Tâmega, onde as duas linhas iriam entroncar-se com a linha de Corgo na estação do Tâmega. Também não prosseguiu devido à falta de investimentos na infraestrutura. As condições foram decaindo. Em 1990 foi encerrado todo o troço da linha do Tâmega entre aqui Amarante e Arco de Baúlho. Nos dias de hoje, a estação do Arco de Baúlho Nacional Ferroviário. Lá encontram-se preservados alguns vagões, incluindo também algumas carruagens, uma automotora e também uma locomotiva a vapor. Já em Celurico de Basto também está lá uma antiga carruagem que está dentro de um barracozinho, quanto que aqui na Livração, além de termos estes edifícios que estão aqui ao abandono, um deles, este mais pequenino, que é a antiga casa de guarda, era aqui que o agulheiro esperava que o comboio saísse da estação da Liberação ou que viesse dos lados de Amarante ou do Arco de Baúlho, chegasse aqui para que ele pudesse movimentar as agulhas. E o mesmo para locomotivas que tivessem de inverter o sentido da marcha. Elas vinham da estação, entravam por aqui, tem aqui atrás uma placa giratória e ali era feito todo o movimento naquela placa para que a locomotiva virasse ou invertesse a sua marcha. Também aqui
do meu lado direito, os dormitórios do pessoal dos caminhos de ferro. Também, ali para trás, pode-se ver daqui um vagão de cisterna e também equipamentos de cais que existiam em algumas estações que tivessem locais para colocação de mercadorias. E também podem ver por todo este lado vários edifícios pertencentes à MF, que eram as oficinas da linha do Tâmega. E dentro de um barracão, aquele maior que vocês veem na imagem, estão lá duas locomotivas Mallet e num outro, muito mais lá para o fundo, do outro lado da curva, foram rebocados para lá dois vagões que se encontravam ali num barracão de madeira. O resto da linha do Tâmega foi encerrada em março de 2009 em prol de que o governo teria planeado a manutenção de toda a linha entre a Livração e Amarante, obras essas que nunca arrancaram. Nos recentes anos foi anunciada a construção de uma linha que virá ligar Valongo a Felgueiras, que é a linha do Vale do Sousa, e haver uma extensão dessa mesma linha entre Felgueiras e aqui Amarante. E também a reabertura ferroviária daqui da parte da linha do Tâmega entre Amarante e a Livração. Uma pena esta linha ter sido encerrada por sucessivos governos. Porquê? Porquê que o governo português decidiu encerrar a linha em prol do Alcatrão? Porquê de ter havido tantos sacrifícios, tantas mortes ao construir estas linhas, para agora estamos aqui quê? Um espaço vazio, onde nem carris há. Uma autêntica tristeza. Eu, como membro fundador do movimento cívico pela linha do Tâmega, eu defendo a reabertura desta linha. Defendo a reabertura em toda a sua extensão, mas não nos moldes que o governo está a tentar propor, que é em bitola ibérica. Eu defendo que esta linha tem que obrigatoriamente reabrir na sua bitola original, a via métrica. E não adianta virem as desculpas de que a via estreita do metro é muito lento e por aí fora. Não há desculpa. Hoje em dia há formas de tornar a via estreita mais agradável às pessoas. Há forma de colocar os comboios de via estreita a andar em velocidades a rondar os 50 ou 60 km por hora. Ou até como era antigamente na antiga linha da Póvoa, segundo dizem que os comboios iam até aos 90. Hoje em dia há mesmo formas de fazer isso. Há formas de trazer o comboio de volta ao Vale do Tâmega em via estreita com velocidades aceitáveis. Porque hoje em dia há maquinaria para tudo. Há maquinaria para fazer manutenção dos carris. Há maquinaria para retirar e substituir os blocos, sejam eles de madeira ou de betão. Há de tudo. Há exatamente um pouquinho de tudo para que isso seja possível. A única coisa que não há é a vontade deste governo, que não quer reabrir esta linha, e muito menos outras linhas de via estreita que derivavam da malha ferroviária do Douro. Então estão a tentar fazer com que a linha do Voga passe de bitola métrica para a bitola ibérica, e o governo diz o quê? Diz que a bitola estreita não daria hoje em dia benefícios financeiros? Claro que daria. Bastava estar só a saber apostar. E foi isso que sucessivos governos não fizeram até o ano de 2008, e sem falar anos anteriores, em que apostaram mais no Alcatrão e não na ferrovia. E os fundos europeus que vinham para ser investidos só na ferrovia, o governo ou desviava para o Alcatrão ou aqui para dentro para os bolsos. E dizem que também não traz rentabilidade financeira. A sério, não traz. Aqui é a linha do Tâmega. Estou aqui em Frejim A. E este apiadeiro
atravessa a meio o Parque Aquático de Amarante. Ora, temos aqui uma boa ideia para vir ao Parque Aquático de Amarante sem ser de carro ou de autocarro. Tínhamos o comboio, era escusado que as pessoas que viessem do Porto trouxessem os carros ou autocarros para aqui e encher as ruas daqui da aldeia e bloquearem o estacionamento às pessoas que já moram aqui. Podiam vir no comboio, mas não, mas este governo só pensa em Alcatrão. Alcatrão, só pensa em as pessoas virem do Porto pela autoestrada para aqui, porque sabem que se as pessoas vierem de comboio para aqui, as pessoas não precisariam de passar pelas portagens. É isto que nós temos. É isto que temos a nível ferroviário em Portugal. Não falo só da via estreita, falo no geral. Porque se este governo tivesse extrema vontade de investir na ferrovia, hoje este espaço não estaria em terra batida. Estaria coberta de carris. E claro, se eu poderia não estar aqui na zona da plataforma da linha, mas poderia estar na plataforma do apiadeiro a gravar este episódio e ver um comboio a chegar. Mas não há nada que se possa fazer. O que é que se há de fazer? Preferem investir nas estradas em vez da ferrovia. E se calhar também nunca teria sido necessário encerrar a linha de Corgo, a do Tua, a do Sabor e também do troço final da linha do Douro, entre o Pocinho e Barca d'Alva. E se calhar também boa parte deste país, também se calhar boa parte dos portugueses, não estariam no desemprego. Mas se calhar teriam não só outras formas de se deslocarem para os seus empregos, se calhar até poderiam encontrar emprego na ferrovia. Apesar da linha estar encerrada, dos seus carris terem sido levados, não é só a linha ferroviária que importa, são as pessoas, os lugares, os sentimentos que esta linha uniu e depois acabaram no esquecimento em prol da rodovia. A linha do Tâmega não levava à pressa, levava à saudade, lençóis de linho, barris de vinho e corações em espera. Hoje, sem comboio, o Vale do Tâmega dorme mais cedo, mas nas paredes da estação ainda ecoam histórias de encontros e despedidas. Dizia-se que era uma linha suave, sem grandes precipícios nem gargantas de cortar a respiração. Mas era por isso mesmo que era especial, porque daqui a viagem fazia-se devagar, como um namoro antigo. A linha do Tâmega era o contrário do tempo moderno. Romântica, poética, cheia de curvas que pareciam abraços. Começava na liberação e terminava sempre na memória.